Muito bem, senhores. Hoje nós vamos falar, continuando aí a nossa aula sobre a ação trabalhista. Hoje nós vamos falar sobre os atos processuais e os termos processuais. Na primeira parte da aula e na segunda parte nós vamos falar sobre a questão das nulidades. Olha só, os senhores já sabem, né, a diferença entre atos e termos processuais. Já aprenderam, inclusive, em outras matérias processuais, a importância, né, da figura do ato processual, que tem como base a teoria geral, né, dos processos. Os senhores aprenderam ainda os atos e fatos jurídicos desde o primeiro período e, na verdade, a gente sabe que o fato jurídico ele é o acontecimento, né, em virtude do qual nasce, modifica ou se extinguem direitos, e em sentido amplo, né, o fato jurídico, ele abrange também os chamados fatos jurídicos em sentido estrito e os atos jurídicos. E o que interessa para nós aqui são a figura dos atos processuais, que são aqueles atos praticados no curso do processo. Então, quando a gente fala de ato processual, nós estamos falando daqueles acontecimentos estruturais, normais, previstos em lei, que são sucessão, né, de acontecimentos que ocorrem no processo e dependem das manifestações dos chamados sujeitos do processo. E aí, sujeitos do processo, a gente tem, né, o juiz, a gente tem as partes, né, quando o ato processual, por exemplo, é unilateral, a petição inicial, significa que ela é de uma parte. Quando ela é bilateral, significa que foi feito, por exemplo, um acordo, né? Enfim, fato é que esses acontecimentos que sucedem, né, no processo e que fazem com que o processo tenha sua sequência natural, eles são chamados de atos processuais. E no processo trabalhista, né, todos os atos lícitos, ou seja, aqueles atos processuais praticados perante a lei, são considerados válidos. Os atos processuais ilícitos são aqueles praticados em fraude processual, e aí são atos atentatórios à dignidade da justiça, né? São atos, por exemplo, que não geram efeitos legais, e tudo isso se aplica, toda essa teoria que os senhores aprenderam e estudaram sobre os atos processuais desde o processo civil, isso se aplica ao processo do trabalho, né? Regra geral, senhores, nós temos lá a divisão dos atos processuais dentro da CLT em atos, termos e prazos, está previsto lá na nossa consolidação das leis do trabalho, e os senhores encontrarão essa disposição a partir do artigo 770, né? E mais ou menos até lá por 782, a CLT trata dessa figura dos atos processuais, dos termos e dos prazos processuais. A regra geral no processo do trabalho é que os atos processuais devem ser públicos. Isso é mero reflexo daquele princípio que nós já aprendemos, já estudamos ele aqui, inclusive, que é o princípio da publicidade lá ancorado na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, né? Claro que existem situações excepcionais que a lei reveste do chamado segredo de justiça, né? Eventualmente alguma violação, né, que possa implicar alguma violação do direito da personalidade, ligada à intimidade, à vida privada de quem litiga, né? Por exemplo, se o processo tiver lá um objeto do pedido de assédio moral, indenização por assédio moral, esse ato vai ser privado, né? Se tiver alguma coisa ligada à conta bancária, bloqueio de valor, extrato bancário apresentado no processo, também não haverá a figura do segredo de justiça. Então, existem atos que podem, de fato, não serem publicizados, mas a regra geral é que esses atos são públicos. Da mesma forma, senhores, a previsão da CLT é que os atos processuais eles devem ser realizados em dias úteis. Então, a gente exclui o dia em que não há expediente forense, e aqui vamos combinar o seguinte: quando a gente falar em dia útil, nós vamos falar aquele dia que tem expediente forense. É útil o dia com expediente forense, né? Não útil o dia que não há expediente forense. Então, eles devem ser praticados em dias úteis, em regra, das 6 às 20, né? A previsão é que ele pode ser praticado a partir das 6 horas da manhã e até às 20 horas. Então, por exemplo, uma diligência, né? Um oficial de justiça,
chegar na casa da pessoa às 6 horas da manhã? Plenamente possível. Chegar na casa da pessoa às 6 horas da tarde, 7 horas da noite? Plenamente possível. Em época, numa situação normal, né? Não agora na pandemia, mas numa situação normal, a Justiça do Trabalho ela funciona, mesmo depois das 18 horas, em audiências. Eu já tive um caso uma vez, nós fomos fazer uma audiência, essa audiência demorou um tempo assim bem, vamos dizer assim, alongado, né? Ela se alongou demais e a gente terminou a audiência, era 20h45, né? Não é comum, mas pode acontecer. Era um processo com muitos polo passivo, com muitos reclamados, muito depoimento, testemunho, uma situação muito complexa. A audiência que começou, pasmem os senhores, 14h15 da tarde, foi terminar, né? Enfim, mais de 6 horas de audiência e tal. Então, é possível, tá? É algo que, dentro da sistematização, a prática dos atos de 6 às 20 é previsto pela própria CLT. A manifestação por cota, que é aquela figura do ato processual escrito no processo, antigamente isso existia, né? Os senhores encontrarão algumas doutrinas falando sobre a figura da manifestação por cota, que era escrever antes, antes do Código de Processo Civil de 2015, era possível que a gente fizesse manifestações por cota. Então, o juiz, por exemplo, dava um despacho, você ia lá no processo físico, com a caneta, né? Respondia lá, tal, às vezes batia um carimbinho, assinava, colocava o OAB, a gente chamava isso de manifestação por cota. A partir do Código Processo Civil de 2015, isso foi proibido, acabou-se com a manifestação por cota. Até porque hoje, com a figura do PJE, né, Processo Judicial Eletrônico, nem dá para ficar escrevendo mais em processo, porque o processo físico já não existe mais. Então, quando vocês ouvirem falar em manifestação por cota, lançar manifestação em cota, é quando a parte escrevia em processo físico, né? Hoje, no processo de trabalho, já não existe isso, o processo é todo eletrônico, mas enfim, era uma prática que existia antigamente. Olha só, a comunicação dos atos processuais e o registro desses atos processuais na Justiça do Trabalho, ela tem uma forma própria. Nós temos lá a figura da notificação, da citação e da intimação. Vejam os senhores que quando a gente fala em notificação, nós estamos falando de um ato processual típico do processo do trabalho, em que há a utilização desse termo notificação, ele leva ao entendimento de que há no mesmo ato processual a prática da citação e da intimação. Por quê? Quando a gente fala, senhores, em citação, e desde o Código de Processo Civil os senhores aprenderam assim, a citação é aquele ato processual formal que comunica ao réu, né, dá ciência ao réu, chama o réu, ou executado, ou interessado, ou o que for, para o processo. Não é assim? Uma vez citado, o réu toma ciência da existência do processo, forma-se com a citação válida a relação processual, e aí o réu passa a ter o direito, né, do exercício de defesa. A citação, portanto, ela é um pressuposto, né, processual de validade desse processo, porque ela é que determina a relação processual, né, e nada mais é do que o chamamento, né, do réu, a ciência do réu, para que ele venha compor o processo e exercer o direito de defesa caso ele queira. Na Justiça do Trabalho isso também é assim, né? A citação ela vale como aquela primeira ciência do réu, aquela primeira comunicação processual do réu sobre a existência do processo e para que ele tome as medidas em sua defesa. Acontece que na Justiça do Trabalho, quando a gente distribui uma reclamação trabalhista, em regra geral, há a designação de uma primeira audiência. Então você vai lá, interpõe o seu processo, distribui a sua reclamação trabalhista, é designada uma data de audiência. A reclamada, o réu ou reclamado, né, o polo passivo, ele recebe uma comunicação formal da justiça chamada de notificação. Essa notificação, ela é citação, porque comunica o réu da existência do processo, dá a ele a oportunidade, né, de oferecer sua defesa na forma do processo trabalhista, mas também, além de citar o réu, ela intima o réu para que ele compareça à audiência designada. Então, um exemplo,
houve a distribuição lá de uma reclamação trabalhista. Foi designada a audiência para o dia 14 de outubro, 2 horas da tarde. Um exemplo, tá, senhores? O réu reclamado receberá uma notificação. Nessa notificação, ele é citado para caso queira apresentar defesa no processo e ele também é intimado para comparecer àquela audiência designada do dia 14 de outubro, 11 horas da manhã, por exemplo, né? Então, observem os senhores que a notificação, ela traz tanto a citação quanto a intimação. Claro, né, que nós sabemos que a figura da intimação é aquele ato processual típico que comunica às partes, que comunica, né, da ciência às partes, aos interessados, a alguém, dos atos e do termo realizado no processo. Toda vez que eu tenho um despacho, toda vez que eu tenho uma movimentação processual, toda vez que eu tenho um termo processual registrado, né, a regra é que as partes têm que ser intimadas, né? Então, a parte é intimada do despacho, a parte é intimada, por exemplo, da manifestação do perito, a parte é intimada, por exemplo, da juntada do mandado, de intimação de uma testemunha, né? Enfim, a intimação a gente já sabe, né? Até porque o próprio Código de Processo Civil define isso, os senhores já estudaram. É o ato pelo qual se dá ciência a alguém, às partes, né, dos atos e dos termos do processo. Então, vejam, senhores, que a notificação do processo de trabalho, ela tem essa dupla função. Ela cita o réu para o processo e ela intima o réu para que o réu compareça à audiência. Então, quando a gente fala em direito processual do trabalho, na figura da notificação, nós estamos falando que há uma citação e uma intimação. Citação para o processo, intimação para a audiência. Correto? Essa é a figura da notificação e, obviamente, da citação, tal como no processo civil, da intimação, tal como no processo civil. Uma situação específica, senhores, do processo trabalhista é que a notificação, o envio dessa notificação, ela pode ser feita, assim como a intimação das partes, né, que não tem advogado constituído, etc., elas podem ser feitas pelo correio, né? A gente sabe que o Código de Processo Civil, ele permite, né, a figura da intimação e da citação por via postal. No processo do trabalho, isso é assim há muito tempo, né? A regra geral é o seguinte: você pode determinar que a intimação, a notificação, a citação seja feita pelo correio, né? Vejam os senhores que essa postagem pelos correios, por um motivo administrativo, estrutural e talvez até por uma questão de celeridade, simplicidade de formas e até economia financeira e economia processual, existem varas, por exemplo, em Belo Horizonte, que fazem essa postagem de notificação sem registro de recebimento, sem um aviso de recebimento. Manda por carta simples. Nesses casos, quando chega na audiência, se o réu não comparece, o juiz deve determinar a citação com aviso de recebimento ou por oficial de justiça, né? Porque é impossível comprovar que, de fato, aquela citação, aquela notificação, aquela intimação foi recebida, correto? Mas é possível, os senhores vão se deparar com essa situação. Se não houver a prova de que o réu recebeu, já que não há o registro, né? O recomendável é que se faça isso, que se repita o ato, né? E aí é muito comum você chegar na audiência como reclamante, a reclamada não comparecer, aí quando você vai observar a citação, a notificação, a intimação, não houve o registro do recebimento. Você pede então que seja feito com aviso de recebimento pelo correio, com AR, com registro, ou pede que seja feito por oficial de justiça. E o juiz vai deliberar o que ele achar mais conveniente. Pode ser que ele determine por AR, né, com o registro dos correios, a citação vá, não acha a pessoa, retorne. Aí o caminho é pedir por oficial de justiça, né? Mas é possível que essa prática desse ato seja pelo correio, tá? Uma coisa importante, senhores, na Justiça do Trabalho, a citação não precisa necessariamente ser pessoal, né? Até porque, olha só, os senhores, vamos pensar aqui no seguinte:
Se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma pessoa jurídica, e se essa minha pessoa jurídica, ela tem efetivamente, né, a possibilidade de ter um representante legal e assim ter seus prepostos, né, nós entendemos, a justiça nossa que eu falo, a justiça do trabalho, processo trabalhista, né, nós entendemos que se a intimação, a notificação, a citação, se ela for recebida no endereço reconhecidamente da empresa, né, não há necessidade de ser pessoal. Então você está lá na empresa, né, chega lá a correspondência e aí o seu funcionário lá, por exemplo, trabalha na portaria, ele recebe essa notificação. Veja bem, não é o réu, né? Então não está presente aqui a figura da pessoalidade da citação. É um preposto, é um funcionário. Se o endereço estiver correto, para o processo do trabalho, esse ato processual, citação, intimação, notificação, pode ser recebida por qualquer pessoa que esteja presente, independente se ele é ou não representante legal, se ele é ou não procurador autorizado pelo réu para receber citação, para receber notificação, né? O princípio, senhores, é que se o destinatário tem algum vício no recebimento da sua citação, quem tem que provar é ele, né? Por quê? Porque se eu sei que o endereço da empresa X é o endereço da rua tal, número tal, bairro tal, ela está lá estabelecida, a carta foi para lá, confirmada, ninguém negou, recebeu como sendo a sede da empresa, por exemplo, para nós, direito trabalhista, né, a citação é válida. Então, um pouco diferente do processo civil, porque para nós aqui não se exige aquele princípio, né, da pessoalidade da citação. Os senhores encontrarão isso lá no artigo 841, parágrafo 1º da CLT, correto? Então, essa questão da citação pessoal, aqui na Justiça do Trabalho, ela é um pouco distinta. Peço aos senhores, inclusive, que deem uma olhadinha, né, na súmula 16 do TST, que vai falar exatamente essa questão da irregularidade da citação e do ônus da prova do réu, correto? Então, desde que seja feita a citação no endereço correto, não há que se falar em citação pessoal. Até porque, na audiência, o reclamado não pode ser representado por preposto. Se ele pode ser representado por preposto na audiência, a citação também pode ser recebida por preposto. Simples assim, correto? No caso, senhores, de não encontrar o réu, destinatário da notificação, da citação, da intimação, né? O sujeito entrou com processo na Justiça do Trabalho, não foi possível a localização nem a precisão de intimação ou de citação do reclamado. Vamos supor aqui o seguinte, né? Foi feita a postagem pelo correio, não apareceu ninguém. Foi determinada por correio com a R, chegou lá, disse que a empresa estava fechada por 3 vezes, devolveu. Aí foi requerido para o oficial de justiça, o oficial de justiça vai até o endereço e lá ele certifica, né? Por exemplo, lá em diligência na vizinhança, que a empresa se mudou de lá, que o reclamado não está lá já há alguns anos. Um exemplo, ok? Devolve a notificação, alegando exatamente a figura do seu não cumprimento, né? Finalidade não atingida, não foi possível cumprir aquela finalidade. Aí o que vai acontecer? Significa dizer que o réu está em local incerto e não sabido. A gente vai pedir então, né, possível, nós vamos aprender que em alguns procedimentos não, mas a regra geral do procedimento ordinário é que é possível fazer a citação por edital. A citação por edital, senhores, na Justiça do Trabalho, ela tem também uma diferença do processo civil. Basta que haja publicação no DJE, né, que é o Diário Judicial Eletrônico. Então, se publica lá o edital, o juiz da tal vara, trabalho de tal cidade, faz saber, né, pelo presente edital que tramita nesta vara, processo, número tal, reclamação trabalhista movida por fulano contra Beltrano, coloca os dados do processo, tá certo? Ficando mesmo ciente para apresentar sua defesa, tarará, tarará, pronto. Publicou no DJE, Diário Judiciário Eletrônico, tá valendo. E um detalhe, tem que ter a publicação, ela pode ser também a publicação por expediente. Olha só que figura interessante o expediente. Os senhores já viram que existe lá na Justiça do Trabalho, no átrio, né, naquele espaço ali no corredor, em frente à sala de audiência, né, aquele espaço comum ali que tem, quando você chega na Secretaria da Vara, quando você chega na Justiça do Trabalho,
existe um espaço ali, que a gente chama de átrio, né? E nesse espaço há um quadro, geralmente próximo à sala da audiência, no corredor ali, e nesse quadro a gente tem lá expedientes fixados, né, folhas fixadas assim, no quadrozinho tá lá, vai lá, pega a folhinha lá. Basta colocar ali naquele expediente que a parte está sendo citada por edital, porque encontra-se local incerto e não sabido, e isso para nós vale como citação. O expediente é aquela comunicação do juízo feito tal com o texto de edital, que é publicado no DJE, e é fixado lá no corredor da Justiça do Trabalho. É citação válida, né? A publicação do expediente no átrio da Justiça do Trabalho, no corredor da Justiça do Trabalho, torna pública a existência do processo. Se você não tem o hábito de percorrer, né, as justiças do trabalho, Brasil afora, pelo menos na sua região, diariamente, observar se há algum edital lá fixado contra você, a culpa não pode ser atribuída à justiça, né? Afinal de contas, você que não diligenciou nesse sentido. Fazer o quê? Né? Então, observem os senhores que aqui é uma diferença interessante, né, do processo do trabalho para o processo civil, né? Isso para nós vale, é o que a gente chama de expediente. No mais, senhores, nós temos outros atos processuais que são aqueles atos processuais comuns a todos os processos, né? Por exemplo, a figura da carta precatória, ligada à atuação jurisdicional do juízo. O juízo de Belo Horizonte precisa praticar um ato, por exemplo, intimar uma testemunha em Barbacena. Ele remete uma carta precatória para que o juízo lá de Barbacena cumpra aquele ato processual. Carta precatória, carta rogatória, tudo possível de aplicação no processo de trabalho, tal como os senhores aprenderam no processo civil, né? Outra coisa, a figura do termo, da redução em termo. Olha, quando a gente fala em termo processual, a gente está falando nada mais, nada menos do que o registro do ato, né? O que é o termo processual? Em regra, senhores, o termo processual é registrar o ato processual praticado. Então, veja bem, eu vou reproduzir graficamente no processo aquele ato processual. Veja, se eu faço uma audiência, a audiência é um ato processual. A ata de audiência, aquela que é lavrada, constando o juiz, a presença das partes, a data, número do processo, tudo aquilo ali, o que foi resolvido, se houve instrução, se foi feito acordo, se ouviu testemunho, se teve depoimento pessoal, aquilo que se registra, se reduz a termo, né? Registro gráfico, escrito, é o que a gente chama de termo processual. Então, basicamente, o termo processual nada mais é do que o registro, a reprodução gráfica, né, do ato processual. Então, vejam, os senhores, que o objetivo é que tudo aquilo que é praticado no processo, né, enquanto ato, seja registrado, né? Então, você tem lá a sentença, o juiz tem que publicar a sentença, ela tem que estar lá registrada no processo, tem que poder acessar sentença. A empresa, se a empresa vai à audiência, por exemplo, e faz a defesa de forma oral, ele apresenta oralmente a defesa lá em juízo, né? Existe lá aquela pessoa que auxilia o serventuário, né? Que auxilia o juiz durante a audiência, e ele vai ficar lá datilografando da época da Ana, né? Olha, ele vai ficar lá digitando, né? Digitando o termo de audiência, e tudo que acontece ali, ele vai registrar, né? O juiz, proposta conciliação, foi celebrado acordo nos seguintes termos: a reclamada pagará tanto em tantas parcelas, ou seja, o que acontecer ali será reduzido a termo, e esse termo é a própria ata de audiência que vai registrar tudo aquilo que aconteceu no processo. Assim como se não houver acordo, depoimento pessoal, depoimento de testemunho, tudo será registrado. O juiz, depois da sentença, é registrado. Se a empresa vai lá, como eu dizia, faz a defesa oral, ela vai falar, e o serventuário lá, né, o auxiliar escrevente lá que fica na audiência, ele vai registrar ali nada de audiência, ó, tudo que a defesa falou, reduz a termo, né, os argumentos da defesa. Então, o termo processual nada mais é do que o registro desses atos processuais praticados no processo, né? Nós vamos ver lá na CLT, e aí vou lembrar aos senhores que a CLT ela é de 1943, né? Que a CLT vai dizer que esses termos processuais eles serão
por simples notas, então basta o registro, né? Tem que ser datado e rubricado pelo chefe de secretaria ou escrivão. Só que hoje não existe mais, né, gente? Processo físico. Então, isso acontece hoje através do PJE. É lançado no PJE, obviamente, em se tratando de processo judicial eletrônico, há a figura da assinatura, né, eletrônica que valida esses termos e substitui essa figura aí de assinatura e rúbrica pelo chefe de secretaria, etc. Ok? Tranquilos? Senhores, com relação aos atos e termos processuais, os senhores têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Pergunta. Oi, quem? Tá esperando, Peroni, tá esperando você terminar. Sim, senhor. Quando você falou da publicação, essa publicação tem alguma diferença? Ela vai ser publicação somente do edital ou a publicação de todos os atos mesmo? Não, todos os Durante o atos, processo? todos os atos processuais, eles são, eles têm que ser, né? Todos os atos processuais, eles têm que se tornarem públicos. É aquele princípio que a gente falava lá da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 9, correto? Os atos processuais serão públicos, né? Salvo se revestidos do sigilo em razão do segredo de justiça dado ao seu conteúdo, natureza, etc. Mas, em especial, os atos processuais trabalhistas, eles são publicados no Diário Judiciário Eletrônico, o Diário Judicial Eletrônico, né, o DJE. Mas, especificamente, o edital não precisa mais aquela ideia de publicar em jornal de grande circulação. Basta que haja publicação no DJE e basta que haja a fixação daquele expediente, né, como eu dizia, aquela folhinha impressa lá no quadro do corredor da Justiça do Trabalho, que para nós essa publicação está realizada de forma válida, ela satisfaz os requisitos legais para fins de validade, correto? Então, olha, todos os atos serão públicos, salvo aqueles que a lei impõe segredo de justiça, mas a publicação por edital especificamente, além da publicação no DJE, no Diário Judicial Eletrônico, onde todos os atos serão publicados, haverá que ter o expediente, que é aquela folhinha lá no corredor da Justiça. Correto? Ficou claro? Entendi, obrigada. Sim, obrigada. Só isso? Senhores, mais alguém? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Professor, Oi. esse é DJE? DJE. De dado? D de dado. Diário, o J de judicial ou judiciário e o E de eletrônico. Então, a abreviação DJE significa Diário Judicial ou Judiciário Eletrônico, certo? Ah, sim, mas ele não é específico da área do trabalho, não, né? Na verdade, hoje o DJE, né, porque é o seguinte, antigamente a gente tinha a figura da imprensa oficial, né? Ainda tem hoje, da mesma forma, mas só que o que acontece? A gente tinha aquela, acho que chamava imprensa oficial, Minas Gerais, não sei se vocês lembram, caderno, o jornal Minas Gerais, né? A publicação Diário Oficial de Minas Gerais, ele chama, do Estado de Minas Gerais, ele chama Minas Gerais. Então, havia a publicação, né, dos expedientes nesse jornal chamado Minas Gerais. E aí, o que aconteceu? Com a figura do processo judicial eletrônico, né, da digitalização dos processos e dos próprios atos processuais, o diário eletrônico também sofreu essas modificações. Nós passamos a ter, na verdade, uma imprensa, né, com publicações que seguem o mesmo padrão do processo, ou seja, a figura da publicação eletrônica. Então, o que acontece? Os atos da administração pública, eles têm que ser publicados no Diário Oficial. Então, você vai encontrar no Diário Judicial Eletrônico publicação do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, são divididos por cadernos, né? Do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e dentro das publicações do Poder Judiciário, terá a parte do DJE que é destinada especificamente à Justiça do Trabalho.
Daiane, né? É isso? Isso. Daiane? Isso. Aí, Daiane, o que acontece? Se você pegar, por exemplo, no próprio site da Justiça do Trabalho, você pesquisar lá, no site tem, né, o espaço próprio, como tem no site do Tribunal de Justiça e das outros órgãos do Poder Judiciário, tem lá o campo próprio do Diário Judiciário Eletrônico, Diário Judicial Eletrônico, né? Então você clica lá, você consegue fazer a pesquisa daqueles atos processuais. Então o Diário Judicial Eletrônico, ele é para todos os atos da administração pública, no caso específico dividido por matéria, por caderno, né, como eu falei, executivo, legislativo, etc. E a Justiça do Trabalho, dentro do Poder Judiciário, ela tem o seu caderno próprio. É isso que você está perguntando? Não? Isso mesmo. Mas aqui eu fiquei na dúvida Não. se como que eu posso falar? Todas as áreas do direito, se pudessem publicar ou não, entendeu? Sim, não. Nesse DJE. É isso mesmo, Na tá verdade, respondido. olha só, os advogados, por exemplo, eles têm um serviço que é prestado, né, que chama informador eletrônico, informador processual. Não sei se os senhores já viram, já tiveram a oportunidade de ver como é que funciona o informador. Eu não sei se eu tenho aqui, mas acho que eu não tenho nenhum aqui perto de mim, senão eu ia mostrar para os senhores. Mas o informador, ele chega para a gente por meio físico, né, por papel, e ele chega também de forma eletrônica, quer ver? Olha só para você ver aqui, eu vou tentar mostrar para vocês verem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente tem um serviço de informação processual. Hoje, por exemplo, aqui dia 28, não. Ontem foi dia 28, né? Hoje é 29. Olha aqui para você ver, ó. Não sei se vai conseguir ver aí, acho que não dá para ver a tela do telefone, não dá? Vocês conseguem ver? Mais ou menos ou não? Mais Eu tô ou menos. conseguindo ver. Consegue mais ou menos? Tá vendo? Ó, cada pontinho azul desse aí, ó, é uma movimentação de uma publicação de um processo do dia, tá vendo? Então, a gente vai passando aqui, ó, tá vendo? São os processos que a gente tem que movimentou no dia, ó, né? E aí, o que vai acontecer? Tá vendo aqui, ó? A gente recebe isso também, ó, conseguiram ver ou não? A gente recebe isso também por via física, por papel. É a impressão do DJE, né? Porque é complicado, às vezes quem tem um número menor de processos em andamento consegue ele mesmo fazer acompanhamento dos processos, né? Hoje existe o push, você pode cadastrar um e-mail perante seu processo e receber intimação quando ele anda, mas quando você tem um volume de processo um pouco maior, por exemplo, se o escritório tiver um volume de processo em andamento um pouco maior, já fica mais difícil você fazer esse controle com a segurança, né, de não perder prazo, etc. Então, por exemplo, a gente adota essa contratação desse serviço, são 3 empresas diferentes, a gente paga as 3 por mês um valor X, e todo dia elas replicam as publicações que saem o número das OABs de quem trabalha no escritório e tal, para que a gente possa acompanhar prazo. Prazo, realmente, senhores, é uma coisa muito importante. E hoje tudo é publicado nos diários oficiais, né? Você tem atos da União no DOU, no Diário Oficial da União, os de Minas Gerais, no Minas Gerais, e obviamente ligado ao Poder Judiciário dentro do DJE, Diário Judicial Eletrônico. O municipal tem o Diário Oficial Municipal, né? O DOM, Diário Oficial do Município. Então, é extremamente importante esse acompanhamento, mas é sempre o Diário Judicial Eletrônico, ok? Beleza? Ninguém Ok, merece professor. mais, né, professor? Oi, ninguém merece. Pessoal, ninguém merece mais você ficar apertando Ctrl F e ficar procurando o nome de cada advogado, né? Igual eu falei, quando você tem um volume menor de ação, até que é mais tranquilo, mas quando o volume é maior é complicado, né? Assim, a gente tem em média assim, uns 5, 6 mil processos por ano, é um pouco difícil você acompanhar isso aí. Não dá para fazer na confiança da memória, não. Memória é falha. A gente vai ficando velho, então vai ficando pior ainda. Quem ia perguntar? A Carla. Fala, cara. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre a parte ainda da que vai lá, quando acontece lá aquele problema da reclamada, por exemplo, não chegar lá na audiência, né? E aí, porque não recebeu a notificação, o juiz ele
vai pedir ou somos nós que temos que solicitar a citação por AR? Ó, aí é o seguinte, vai depender do procedimento, nós vamos aprender isso aqui, mas tecnicamente, geralmente o interesse do reclamante, né, é que o processo seja resolvido sem nulidade. Tem juiz que simplesmente já determina por si só que a citação seja feita mediante comprovação idônea. Tem juiz que deixa o reclamante requerer. A gente sempre aconselha a não continuar o processo sem suprir a nulidade, entendeu? Então, regra geral, se o juiz não determinar, a melhor orientação é que você, por parte do reclamante, faça o requerimento de que a citação seja feita com registro. Porque senão lá na frente, quando você estiver em execução, aparece o reclamado, prova que não foi citado, anula todo o seu processo, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Senhores, nosso tempo vai acabar, então nós vamos combinar igual nós fizemos na próxima aula. Nós vamos encerrar, fazer a gravação do vídeo, com 10 minutinhos nós retornamos. Combinados? Certo? Dá tempo aí de vocês beberem uma água, ir no banheiro, né? Tocar a maquiagem, certo? Correto. Nossa senhora, super retocar uma maquiagem. Até já, então. Um abraço para vocês.